Você sustenta ser feliz no amor ou você puxa o seu próprio tapete? Hoje eu queria falar de um texto do Freud que, pra mim, talvez seja mais atual do que nunca, que chama Arruinados pelo Êxito. E antes de entrar nesse nosso tema do Arruinados pelo Êxito, eu queria convidar vocês a entrarem na Casa do Saber. Eu tô com 6 cursos na plataforma e todos os ouvintes do podcast Amores Possíveis, do YouTube Amores Possíveis, têm um desconto especial. É só entrar no casadosaber.com.br, colocar o cupom AMORES10, AMORES no plural, número 10. Vou colocar aqui no lettering do vídeo e na descrição. Vocês têm um desconto especial, não só para os meus cursos, tem um curso sobre luto, rejeição e abandono, como a gente lidar com os finais das relações, um curso sobre dependência e codependência emocional, como a gente sai dessas dinâmicas, um curso que chama Resgate do Eu, pra gente resgatar o nosso amor próprio, nossa autoestima, nossa autoaceitação. Um curso que fala sobre literatura e amor e o que a gente aprende na ficção para lidar com ciúmes, términos, relação mãe e filha e muitos mais outros cursos. É uma honra fazer parte da plataforma da casa. Tô muito feliz em poder oferecer esse desconto especial para vocês. Então, se vocês quiserem conhecer mais esses cursos e ter acesso a toda a plataforma, é só entrar casadosaber.com.br e usar o cupom AMORES10. Nesse texto, ele aborda como muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de lidar com a felicidade que a gente acaba por se sabotar. E aí eu quero trazer alguns trechos pra gente começar a perceber como isso acontece na nossa vida amorosa. Porque o que eu percebo, e isso eu vejo muito em clínica, nas conversas de amigos, é que a gente já tá tão acostumado de que as pessoas vão se desinteressar, que o pior vai acontecer, que as histórias amorosas são complicadas, que a gente vai lendo indícios de desinteresse, de desatenção, de sacanagem, onde eles não existem, que a gente vai abrindo espaço para ouvir comentários de amigos ou amigas que às vezes estão falando sobre os traumas e as histórias deles. E de repente a gente pega como se fossem indícios de que isso vai acontecer com a nossa relação também. E aí a gente vai dando um jeito de minar a relação e começa a brigar por bobagem, implicar por coisas que a gente nem precisaria implicar e até de duvidar mesmo. Será que eu gosto dessa pessoa ou eu só tô acomodada? Então, trazendo aqui alguns trechinhos do Freud, ele fala assim: parece ainda mais surpreendente e na realidade atordoante quando na qualidade de médico se faz a descoberta de que as pessoas ocasionalmente adoecem precisamente no momento em que um desejo profundamente enraizado e de há muito tempo alimentado atinge a realização. Então, é como se elas não fossem capazes de tolerar sua felicidade, porque não pode haver dúvida de que existe uma ligação causal entre o seu êxito e o fato de adoecerem. Ele sugere pra gente que de uma forma inconsciente, muitas vezes a gente teme o sucesso, teme a felicidade. E não só de conquistas materiais, profissionais, mas também o êxito emocional. Nossa, eu tô feliz com alguém, encontrei uma pessoa bacana, esse namoro é leve, a gente se entende. Eu tenho a coluna da Folha do Amor Crônico, onde eu abro para perguntas de leitores. Inclusive, se vocês quiserem mandar uma pergunta, é só escrever para coluna amorcrônico@amorespossíveis.love. Vou deixar o e-mail aqui no vídeo e na descrição. E uma vez uma leitora me escreveu: a gente é tão viciado nesses amores turbulentos, né? Que como se acostumar com os amores calmos? E eu acho que essa pergunta dela é exatamente uma pergunta que orbita aqui nessa lógica do Arruinados pelo Êxito. A gente tá tão acostumado de que o amor é sofrimento, de que é difícil, e aí tem esses altos e baixos, e a pessoa me liga, e depois não liga, e eu não sei se ela quer, e eu não sei o que fazer, que quando as coisas simplesmente fluem, você fala: será? Será que é isso mesmo? Será que eu gosto dela, ou eu só tô querendo engatar um namoro porque o meu namorado começou a namorar também? Será que eu tô sendo muito carente? Eu vejo muito isso em clínica. Pessoas que saíram de relações completamente tóxicas, turbulentas, abusivas, que vieram de lares onde eles estavam muito acostumados a ver os pais brigando, muita violência verbal, às vezes física, psicológica. E aí, de repente, eles começam a sair com uma pessoa legal e dá esse estranhamento de: será que é isso mesmo? Será que essa pessoa é interessante?
interessante. Eu acho que esse lugar de você duvidar se o outro é interessante mesmo tem muito a ver com a gente duvidar do nosso próprio valor. Então, quando a gente pensa que a psicanálise coloca que o nosso amor, de uma certa forma, é sempre narcísico, então eu escolho no outro algo, né, ou alguém que é igual a mim, alguém que eu gostaria de ser, ou alguém que foi algo que eu fui e eu perdi e eu quero retomar aquilo. De repente, se essa pessoa rapidamente se interessa por mim e eu tenho uma visão completamente crítica de mim mesmo, a gente desvaloriza o outro. É tipo, não, se ele me acha tão legal, se ele tá tão encantado, ele não deve ser tão legal assim, porque afinal de contas, eu cresci entendendo que amor é ouvir críticas destrutivas. Era assim que a minha mãe fazia comigo. Tirava notas boas, não fez mais que obrigação. Tava comendo, ela falava, vai repetir a sobremesa, tá ficando gordinha. Comparava o tempo todo com a irmã que já tava namorando e você mais um Natal sem trazer ninguém. Como foi esse amor com o qual a gente cresceu? De repente a gente começa a conviver com amor calmo, com um êxito, com amor tranquilo, com sabor de fruta mordida, e você fala, não, alguma coisa tá errada. E aí, inconscientemente, a gente começa a provocar brigas, porque você quer aquela dinâmica que você conheceu, porque aquilo era amor. Você foi amada assim pela sua mãe, você via os seus pais se amando assim, o seu primeiro namorado foi aquela relação tóxica, turbulenta, mas que no começo dos anos 2000 a gente nem sabia que chamava relação tóxica. Então foi seu grande primeiro amor intenso. Era esse namoro ioiô e de muita manipulação. E aí a gente fala, nossa, será que é isso? Acho que não. Tem esse lugar dessa nossa desvalorização. Então, como eu amo no outro algo que me falta, se ele rapidamente me ama também, é como se eu projetasse as minhas faltas nele também. Não, algo deve faltar nele. Eu tiro a pessoa do pedestal ao invés de pegar emprestado esse olhar e falar, não, eu sou uma pessoa legal também, eu sou interessante, eu mereço ter um amor tranquilo. E acho que para além disso, vem também muito uma ansiedade do que será que vai vir. Porque a gente tá acostumado a se preparar pra guerra, né? Ó, eu falei e já dei uma armadinha, assim, a gente fica armado, defendido, sempre alerta. E a gente tá vivendo em tempos que os sociólogos chamam de permacrises. Desde a pandemia, a gente não saiu de um estado de crise global. Então a gente sai da pandemia, aí a gente tem guerras, a gente tem desastres naturais, a gente tem um aumento da violência nas cidades, crise econômica. A gente tá muito tenso, atento e preparado. Eu tô preparado pro pior, eu sei como lidar com o pior. Então se eu relaxo, o que pode vir? É quase como se desse um medo de vir o tsunami. O tsunami, eu lembro que quando aconteceu, eu ficava muito com esse medo. Eu acho que essa imagem é bem psicanalítica, né? Porque dizem que o mar fica calmo e ele recua bastante. Então você pensa, olha, a maré baixa. E de repente, vem um desastre da natureza. A gente tá acostumado a lidar com a buzina, com o cara gritando no trânsito, com o grupo de WhatsApp de pais, um falando mal do outro, com o chefe, que é um carrasco. E aí, de repente, tá tudo bem? Dá até medo. Porque você fala, nossa, o tsunami. Vai vir algo pior. A gente tá acostumado a viver em guerras cotidianas. Isso é exaustivo demais. E aí, quando a gente tem e encontra pessoas que são respiros, a gente cria guerras ali. A gente se arruína pelo êxito para poder viver nas guerras familiares, na nossa compulsão à repetição. É como se viesse assim, não, viver no caos eu já sei, mas se eu for feliz e perder, como é que eu vou viver com essa perda? Será que eu vou conseguir superar essa outra dor? É melhor eu viver aqui na dor conhecida. O medo da gente ter desejos maiores, ousar sonhar, ousar ocupar o nosso espaço, muitas vezes faz com que a gente se sabote. Isso acontece também no universo profissional. Então, muitas vezes, isso eu vejo quando a gente tem medo de superar os nossos pais. Então, pessoas que tiveram famílias muito simples, e aí, de repente, você foi a primeira geração da sua família que fez faculdade. E aí você tem um emprego, e você vai crescendo nessa carreira, e de repente você se vê com 40 anos ganhando mais do que o seu pai ganhou na vida inteira. E o que poderia ser maravilhoso, do tipo, nossa, olha todo o esforço que ele fez, eu fiz faculdade, ele investiu em mim, eu prosperei, eu posso ajudar essa família. Dá uma culpa inconsciente. Nossa, parece que eu vou trair meu pai. Eu tive uma analisanda que falava isso. Quando ela foi morar num bairro de classe média, ela sempre foi muito, a família dela era muito, muito pobre, era um pouco distante da casa dos pais. Não era tanto. E era um prédio que tinha essas coisas embaixo, churrasqueira, piscina. Ela tava super feliz porque ela falou, eu quero fazer encontros da família todo fim de semana aqui. E aí, o pai e a mãe foram e eles ficaram desconfortáveis porque eles acharam que o prédio era chique. E ela ficou muito triste, porque ela falou, eu vou me afastar dos meus pais. A minha
prosperidade financeira tá me afastando deles. E na verdade, ela mesma se afastou, porque ela se sentia constrangida, e foram tempos de terapia pra gente fazer essa aproximação e entender que ela poder oferecer coisas pros pais e ela tá morando num prédio considerado mais chique, não era uma traição. Mas muitas vezes a gente puxa o próprio tapete. No caso de um emprego, muitas vezes você boicota a sua própria promoção porque você tem medo de trair o seu pai, de trair a sua mãe, de estar num outro lugar de linguagem. Eu lembro que eu vi uma fala do Zé Henrique Bortolucci, que escreveu O Que É Meu, que é um livro que fala sobre o pai dele, que é caminhoneiro, e o Zé é professor da GV, e foi fazer sociologia, antropologia. E ele fala de um bilinguismo, porque ele sentia, quando ele voltava para a cidade dos pais, que ele falava uma outra língua. E que tinha esse lugar do tipo, agora ele fala chique, agora a faculdade. E você se sente traindo os seus pais. E ao mesmo tempo, dentro desse outro mundo dos acadêmicos e da Zona Oeste culturete, você também não se sente pertencente. E aí muitas vezes você mesmo se desloca para não trair esse espaço, esse lugar familiar. A gente tem uma culpa do êxito e tem uma angústia de merecimento. Será? Será que eu fiz por onde? Porque eu fui o único filho que prosperou e os outros não? Muitas vezes essa culpa vem e faz com que a gente se sabote. Não, eu não mereço isso, eu não mereço esse emprego, eu não mereço esse apartamento, eu não mereço esse amor. E aí a gente acha que a gente não pode ser mais feliz do que os nossos pais, do que os nossos irmãos, do que os nossos amigos. A gente tem que tomar muito cuidado, eu falo muito isso aqui, né? Quando vem movimentos como o heteropessimismo, por exemplo, que teve em alta em 2024, nada conecta as pessoas tão rápido quanto ter um inimigo comum. A gente já vê isso, infelizmente, desde Hitler. O quanto você criar um inimigo comum faz com que as pessoas se unam. Quando você coloca todos os homens são os trastes e nós somos todas mulheres coitadas e eles são os malditos, e aí você começa a sair com um cara legal, é quase como se você estivesse traindo a classe. Dá um constrangimento. Eu tenho um grupo de amigas casadas, são todas casadas, eu sou a única solteira. A gente foi jantar e aí depois eu fui dar carona pra uma delas e ela falou, eu fico constrangida, porque eu tô super bem com meu marido. E as outras estavam todas em muita crise, então nos jantares é um momento de desabafar, é um espaço, uma rede de apoio total. E ela fala, cara, eu me sinto mal de dizer que tá tudo bem. E ela não deveria se sentir mal. E assim, que bom que ela pôde verbalizar isso pra mim, mas as chances de você não sustentar essa posição do eu posso ter um casamento que está bom, e de repente você começa a falar, ele falou que hoje ele tá trabalhando até mais tarde, mas será que tá? Porque o marido da fulana falava isso e depois estava tendo um caso com a sócia do escritório. E aí você começa a mandar 20 mensagens pro seu marido que a relação tava ótima. E aí quando ele chega em casa, você dá uma alfinetada e não fala nada. E aí quando você sai, você também não atende o celular pra descontar. E tá se arruinando pelo êxito. Por quê? Porque inconscientemente, pertencer àquele grupo é falar mal de homem, é não ser feliz. Tem muito isso quando a gente pensa nas lógicas das mulheres da família. Todas as mulheres foram traídas. Então, se manter nesse lugar da mulher traída é se manter fiel à sua mãe, que, coitada, já foi abandonada pelo seu pai, já teve que se virar sozinha, nunca mais teve um amor, e agora você vai ser feliz e vai casar com um cara que mora em Belo Horizonte e aí vai ficar longe de São Paulo e vai abandonar ela que já foi abandonada? Não, melhor você já sair dessa relação com o cara de BH, que é super legal, que você tem uma conexão incrível, porque namoro à distância é difícil, porque seu trabalho tá complicado, e você tá puxando seu próprio tapete. A gente se culpa por viver algo que talvez as pessoas do seu lado não tenham tido a chance de experimentar, por ser amado de uma forma que a gente não acredite merecer, trazendo o exemplo que eu trouxe no começo do episódio. Se você sempre foi amado de uma forma onde o cuidado tava ligado com reforçar a sua incapacidade, né? A mamãe cuida de você porque você não sabe fazer, porque você é incapaz. E aí, você teve um primeiro namorado que falava, né? Linda, mas tão burrinha. Ou você tá contando uma história, assim, numa turma de amigos, e ele diz, ela não sabe nada, é tão... Nossa. E aí, você vai se sentindo mesmo, né? Burra, incapaz, insegura. E, de repente, você tá com alguém que para pra ouvir as coisas que você fala. E que você conta o livro que você tá lendo, ela se interessa. Daí você fala, não, tem alguma coisa errada. Não, é meio sem graça. Não, mas é que ele gosta
gosta de andar de regata e eu acho cafona. Presta atenção, qual é a maneira inconsciente que você tá se sabotando? E aí eu quero trazer alguns exemplos que o Freud traz no próprio texto do Arruinados pelo Êxito pra gente ler e conversar junto. Então ele fala assim: tive a oportunidade de obter uma compreensão interna da anamnese de uma mulher que me proponho a descrever como algo típico dessas ocorrências trágicas. Era bem nascida e bem educada. No entanto, ainda muito jovem, não pôde conter seu gosto de viver, fugiu de casa e perambulou pelo mundo em busca de aventuras, até travar conhecimento com um pintor, que não só pôde apreciar os seus encantos femininos, mas também captar, apesar da sua degradação, as qualidades mais requintadas que ela possuía. Levou-a para viver com ele e ela provou ser uma boa companheira, uma companheira fiel, parecendo apenas carecer de reabilitação social para alcançar uma felicidade completa. Após muitos anos de vida em comum, o pintor conseguiu fazer com que a família dele se reconciliasse com ela. Estava então preparando para torná-la sua esposa legítima. Foi nesse momento que ela começou a desmoronar. Descuidou da casa, da qual agora estava prestes a tornar-se dona por direito. Imaginou-se perseguida pelos parentes dele, que desejavam fazê-la parte da família. Proibiu ao marido, com seu ciúme insensato, todo o contato social. Prejudicou-o em seu trabalho artístico e logo sucumbiu a uma doença mental incurável. Em outra ocasião, defrontei-me com o caso de um respeitável senhor, professor universitário, que nutria havia muitos anos o desejo natural de ser o sucessor do mestre que o iniciara nos estudos. Quando esse professor mais antigo se aposentou e os colegas informaram ao pretendente que ele fora escolhido para substituí-lo, começou a hesitar, depreciou seus méritos, declarou-se indigno de preencher o cargo para o qual fora designado e caiu numa melancolia que o deixou incapaz de toda e qualquer atividade durante anos. E aí o Freud conta esses dois casos e coloca: não é absolutamente incomum para o ego tolerar um desejo tão inofensivo na medida em que ele só existe na fantasia e cuja realização parece distante. Pelo contrário, porém, o ego se defenderá contra esse desejo tão logo ele se aproxime da realização e ameace tornar-se uma realidade. Eu vou ler de novo esse finzinho, porque eu acho que isso acontece muito. Pelo contrário, porém, o ego se defenderá contra esse desejo tão logo esse se aproxime da realização e ameace tornar-se uma realidade. Quantas vezes a gente não se boicota assim que algo se realiza? E aí, às vezes, o boicote, ele vai em outras áreas. Então, você tá ganhando espaço. E aí, eu trago muito aqui, eu acho importante. Depois até quero saber se vocês querem que eu fale um pouco mais sobre isso. Eu já falei sobre os meus transtornos alimentares e que isso é uma questão e que eu trato com a minha psicanalista e com o psiquiatra. E o que eu percebi foi que quando a minha carreira começou a crescer, e ano passado foi um ano muito feliz pra mim e muito próspero profissionalmente. Eu virei professora da Casa do Saber, tô entre as professoras mais assistidas da casa, 10. Eu acho importante... eu tive um ano muito próspero, voltando agora para aquele ponto. Eu tive um ano muito próspero ano passado, profissionalmente, que eu acho que eu colhi muitas coisas que eu vim plantando há muitos anos. Então, eu continuo sendo colunista da CBN, que é uma rádio que eu amo e admiro muito. Eu me tornei colunista da Folha de São Paulo. Sou professora da Casa do Saber, como eu comentei com vocês no início do vídeo, e tô entre as professoras mais assistidas da plataforma. Tô fazendo palestras em empresas, workshops, trazendo a cultura do afeto também para o universo empresarial. E aí, quando todos esses movimentos começaram a se consolidar, eu tive uma crise de transtorno alimentar. E comecei a neurotizar de novo com a coisa do tô gorda, engordei, tô com medo de comer. E aí, levando pra análise, a minha analista trouxe, né? Interessante que quando você começa a ganhar espaço e tamanho, você volta a ter medo do seu tamanho. E o tamanho físico começa a ocupar um espaço na vida que me tira tempo e atenção de estar escrevendo meu livro, por exemplo, de estar fazendo roteiro. Eu tô trazendo o meu exemplo pra mostrar pra vocês que às vezes a gente é arruinado pelo êxito, não boicotando diretamente, mas criando um outro problema que te suga a atenção e faz com
com que você não possa usufruir aquilo. Então, de repente, você tá numa relação que tá super gostosa e tá super legal, e aí você se afunda no seu trabalho muito mais do que você precisaria, porque você fala, não, agora é um chefe novo e eu preciso me provar. E aí você chega pra encontrar essa pessoa nova que você tá saindo mal-humorada e dá patada e fala, tá vendo, também não entende meu trabalho. E você podia só curtir como você tava curtindo. Talvez você não precisasse se levar nesse limite do seu trabalho. Assim como eu não precisava voltar a ter medo do tamanho do meu corpo pra não curtir o meu tamanho profissional. Qual é o êxito que você tá arruinando? Que você tem medo de poder usufruir, de baixar a guarda e falar, cara, que bom que eu tô podendo ser feliz, que bom que eu tô sendo reconhecida, que bom que eu tô sendo amada. Eu vejo que muitas vezes a gente não se sente digno da felicidade, sabe? Um dos fatores da autossabotagem é esse senso de indignidade. E aí tem muito uma raiz, pensando que o nosso país tem uma raiz bem cristã e evangélica, a gente não pode deixar de considerar isso, do quanto tem um lugar de eu não sou merecedor. E eu tô mais acostumado com o incômodo do que com o prazer. Isso é uma coisa que eu trabalho muito também nos meus analisandos, é desafiador e muitas vezes tira eles de um lugar de conforto, poder ter prazer. Como assim eu posso ser feliz? Não, a gente tá mais acostumado com o incômodo, com cuidar do pai que chegava bêbado, com apanhar da mãe que era instável emocionalmente, com ter que dar conta do trabalho todo sozinha porque o chefe era omisso. E aí, de repente, você tá saindo com uma pessoa legal, você tá podendo usufruir de uma estabilidade financeira que você batalhou pra caramba pra conquistar, trazendo aqui o exemplo que eu trouxe no começo, né? Nossa, você finalmente conseguiu comprar um apartamento no prédio chique e você se sente envergonhada porque os seus pais, num primeiro momento, não ficaram à vontade. E aí você acha que você nem devia morar lá? Você batalhou tanto, você queria esse prédio com a piscina, com a churrasqueira. Por que não curtir? A gente tá guardando pra quê, né? Volta ao lugar do eu não sou bom o suficiente. Nesse curso do Resgate do Eu e também no curso do Como Fazer o Amor Ser Possível Hoje, eu discuto muito isso, né? O que é ser bom o suficiente? A gente tem que começar a desconstruir esse ideal de eu que faz com que a gente se sinta sempre insuficiente e indigno. Acho que essa insegurança e essa insuficiência estão tão enraizadas na gente que a gente começa a achar que a gente não pode mesmo ser amado de verdade. Que a felicidade que a vida pode nos oferecer talvez seja só para outra vida. Então é melhor a gente ficar nesse namoro mais ou menos, nesse trabalho que esfola a gente, nessas amizades que a gente mais serve do que troca, do que ousar querer mais, ser feliz. A gente tem uma autopercepção muito distorcida, né? Eu falei de fracasso na semana passada e muitas vezes a gente se sente tão fracassado que como assim eu posso ter sucesso no amor? Não, meu lugar é do fracassado, é do que dá errado, é do que sai com pessoas problema. E aí vale a gente pedir o olhar dos outros emprestado. Como é que as pessoas te veem? Repete isso. Pede cola. Mensagem dos amigos. Amor próprio é algo que a gente constrói em conjunto. Eu falo isso muito aqui. Acho que aqui vale voltar. Pede as palmas, pede os aplausos. Eu falei sobre celebração recentemente. Se a gente puder lembrar de celebrar essas conquistas, de usufruir, a gente vai tirando esse olhar tão carrasco do nosso superego que assimilou pra gente de que a gente foi rejeitado, que a gente foi muito criticado, então a gente nunca vai ser digno dessa felicidade amorosa. E eu vejo também muito um lugar de uma culpa que a gente vai carregando como se os nossos erros não pudessem servir de aprendizado, sabe? Então, putz, eu traí o meu marido, não mereço ser feliz. Eu não fui uma filha presente na doença da minha mãe, não acho que eu posso agora viver uma maternidade plena, porque eu não fui uma boa filha e eu tô trazendo isso pra minha relação presente. Eu vejo muito como a culpa pelos erros do passado, de amores que não deram certo, de relações que foram ruins, de atitudes que a gente acha que machucaram os outros, faz com que a gente se sinta indigno de uma nova felicidade. Isso acontece muito no trabalho também, pessoas que foram demitidas. Parece que assim, uma vez demitido é igual réu primário, perdeu o réu primário. Nossa, você sempre vai ser a pessoa que vai ser demitida em qualquer lugar, ou que não vai achar a vaga de emprego. Não é assim.
tem, né, se a gente pensar isso, pessoas que traem. Daí você acaba vivendo um relacionamento novo, você tá apaixonado, você tá totalmente focado, mas aí parece que você não consegue se entregar. Porque você tem uma culpa que não tem nada a ver com essa pessoa e você começa a minar a relação, criar problema pra se punir pelo que você fez anteriormente. A gente tem esse desejo inconsciente de punição. Tem um outro texto do Freud, que eu posso até trazer aqui também pra gente fazer um vídeo só sobre ele, que chama Bate-se numa Criança, que fala sobre esse nosso desejo inconsciente de punição. A gente quer ser punido pra ouvir esse eco de novo, que a gente ouviu lá atrás, talvez, da mãe, do avô, do namorado abusivo, sabe? Você nunca vai ser nada. Eu ouvi de uma analisanda uma frase muito forte e que provavelmente muitos de vocês estão ouvindo já viveram, que ela falava: eu apanhava sem nem saber por quê, quando eu era criança. Então, eu já ficava encolhida e meu pai me batia de cinta. E aí, se eu sou feliz, isso não cabe na minha vida. Eu aprendi a ser punido. Amor é punição. O Freud aponta isso, o quanto arruinar o nosso próprio êxito satisfaz esse desejo de punição. E isso é a forma como a gente lida com a culpa e o desejo, né? É o que o Lacan fala do gozo no sofrimento. Então parece que a gente tem que estar num estado de infração, de sofrimento, de fracasso, de insuficiência, de impotência, e a gente goza aí. E ele usa a palavra gozo não como o prazer, né? Tem isso. O gozo no sofrimento exatamente porque tem um prazer que dói. É um ato masoquista. O quanto você tá sendo masoquista nas suas histórias? Putz, a gente já se machuca tanto. Será que não dá pra baixar a guarda? Pra poder aproveitar as calmarias sem achar que venha um tsunami? E aí me vem também um trecho do Copo Vazio, do livro da Natália Timmerman, que inclusive é um dos livros do meu clube do livro, da Casa do Saber. Eu escolhi 6 livros, 6 ficções pra gente falar sobre as nossas relações amorosas e a partir deles. Não precisa ter lido os livros pra participar, eu vou fazer uma leitura guiada nas aulas, tá lá na plataforma. E eu sinto que a falta organiza a gente. Se a gente é a mulher carente, a mulher traída, o cara que está buscando um novo amor, tem uma busca, né? Se eu encontrei, se eu sou feliz, e agora? E depois do I finally found someone? No trecho do livro ela fala assim: suas lembranças com ele já não existem mais, substituídas pelos fragmentos insuficientes obtidos através da sua busca frenética. A memória sendo então daquela procura insana por Pedro, ou seja, dela mesma. A única coisa que sobrou dos dois, a ausência dele. Aquele nada que Mirella se acostumou a buscar como se fosse um resquício de Pedro, mesmo sabendo em algum lugar que não é. É a própria busca. Ele escapou. Mas e se voltasse? Estaria de fato feliz com ele? Perderia a busca. Eu adoro essa passagem porque eu vejo que muita gente está presa nesse lugar. A gente diz que quer ser feliz no amor e diz que está conectada a um antigo amor, mas a gente está conectada com a busca. A gente está doído, a gente está com saudade, mas a gente está no controle, porque na busca não tem riscos, né? É você, sua idealização, sua memória, sua certeza de que você foi insuficiente. É um movimento que se diz romântico, mas é medroso, é apegado, tá ocupado a um ideal e tá se interditando de se abrir para alguém real, né? É um medo de perder o controle. Quando a gente não chegou lá, a gente sabe para onde a gente vai, né? É ali, eu quero chegar lá, aquela é minha meta. Mas e aí? E quando você começa a chegar? É Dilma, quando a gente chegar na meta, dobra a meta? O que acontece depois? Será que o sentido vai se esvaziar? Será que você não vai mais saber para onde você vai? A gente entende, né? Assim, tem muito essa coisa do o casamento desgasta com a rotina, como se o tempo fosse deteriorização, né? Agora é daqui para baixo. Acho que tem um lugar de um etarismo mesmo, né? Que a gente tem no amor, como se anos juntos fossem, nossa, tanto tempo junto, tá acomodado, ou só vai ficar pior. Por quê, né? A gente precisa começar a trocar essas nossas certezas. Trazendo também um outro exemplo meu e do meu processo de análise, eu acho que eu sempre fui uma mulher da busca, em todos os meus campos. Então eu posso fazer mais coisas, trazer mais um podcast, escrever mais uma coluna, agora eu vou fazer um livro, e eu tô na clínica, e eu quero ter mais um grupo de amigas, e eu quero fazer yoga, e aprender um novo esporte,
e ser presente na minha família. E aí não dá pra curtir. Porque parece que a hora que você faz, né? Eu, por exemplo, fiz uma palestra que os ingressos acabaram um tempão antes da palestra acontecer. Foi um super sucesso aqui em São Paulo. E aí, ao invés de eu curtir nossa, que delícia, foi maravilhoso, emocionada com as falas das pessoas, mas quando é a próxima? Mas onde vai ser? Mas pra quantas pessoas? Eu tô arruinando meu êxito. E aí, levando pra análise, o que eu me recordei, né? E por isso que eu, como psicanalista, defendo muito o processo analítico. Que quando a minha mãe morreu, o meu pai, eu lembro muito pouca coisa que eu tenho certeza que eu lembro, né? Eu tinha 5 anos, mas eu lembro a cena do meu pai contando pra gente que ela tinha morrido. E ele sentou assim na beirada da cama deles e pôs, assim, eu sentadinha num lado e o meu irmão sentadinho do outro. E ele falou, a mamãe estava muito doente e ela foi descansar. E eu lembro, na minha memória, né, que ele chorou, meu irmão chorou e que eu não consegui chorar naquela hora. Eu fiquei paralisada. Acho que eu tenho chorado há 35 anos depois. Mas eu entendi ali, a Carolina de 5 anos, que descansar era morrer. É muito difícil pra mim poder descansar. Eu quero produzir mais. E trabalhar com coisas que você ama é falar, não, tô fazendo por mim. Às vezes eu tô arruinando meu êxito. Quais são essas frases que você ouviu na infância que talvez não permitam que você relaxe, que você descanse, que você perca o controle? Porque, de novo, a busca tem um foco, tem controle, né? Ser feliz no amor é poder se jogar, né? É meio... Eu falei aqui do salto de fé recentemente. É um salto de fé, é se render à incerteza, é apostar. E aí, muitas vezes, a gente não aposta e já arruína as relações, porque é melhor sair no comecinho do que quando eu me entregar demais, do que vai que eu perco meu tempo, do que vai que ele não seja o suficiente. E aí a gente muitas vezes ataca os outros. A gente acha que é o outro que tá atacando a gente, mas é a gente que ataca a pessoa. E eu vejo que muitas vezes a gente arruína o nosso próprio êxito porque a gente tem medo da mudança. É mais fácil ficar num incômodo conhecido do que ficar numa felicidade desconhecida, no não saber quem se é, no ser estrangeiro de você mesmo, porque se ousar ser uma outra pessoa, contar uma outra história de você mesmo, também é desorganizar toda a sua estrutura de afetos. Tem uma entrevista que o Rosandro Klinger me deu aqui que me marcou muito, e ele falava, né, quando você é o filho problema, e aí você para de ser o filho problema, toda a sua família tem que se haver com seus próprios problemas, porque antes eles ficavam muito ocupados em resolver os seus problemas. E aí quando você chega lá, não, me encontrei profissionalmente, tô saindo com um cara legal, mas é legal mesmo? Não, mas eu não sei. Ah, mas, nossa, mas já foi casado? Não, nunca foi casado nessa idade? Ah, mas tem problema, hein? E aí a gente volta a ser a pessoa problema, porque sustentar a felicidade de novo é trair aquela família, é sair dessa posição. A gente se sabota porque a gente tem medo do que o amor pode exigir da gente, que é coragem, é amadurecimento, é enfrentar as nossas feridas emocionais, é se transformar, é sair da nossa história única, é poder ser interdependente. Acho que tem um lugar também de que muita gente fala, eu tô investindo em mim e eu tô focando no meu bem-estar, mas a gente tá com medo. Tá com medo de se abrir de novo e se machucar. Tá com medo de acreditar e quebrar a cara. E aí a gente arruína histórias que podem ser boas. Porque é mais legal a gente continuar voltando toda semana pra análise falando, tá vendo? Nada dá certo comigo, tá vendo? Eu sou a filha problema. Sim, a alegria e o sucesso são assustadores. No trabalho, no amor, nas amizades. A gente vai ter medo, a gente não vai ter controle, mas a gente precisa entender que a gente merece. Não existe essa prova, todo mundo merece, né? Tirar esse lugar do preciso viver em penitência, preciso fazer por merecer. A gente pode se libertar dessa construção tão masoquista, tão restritiva, tão fiel na dor. Que a gente possa honrar os nossos familiares evoluindo, né? Pensando, por exemplo, eu que tenho a minha mãe que faleceu, ter uma vida feliz é, de alguma forma, honrar a continuidade dela. E muitas vezes eu já me vi voltando para a melancolia para honrar esse lugar da filha enlutada. Quais são as dores que você está honrando e está arruinando os seus próprios êxitos? Que a gente tenha coragem de ousar ser feliz.